Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos! Estou chegando agora neste sábado à noite aí para abordar aí as últimas informações do Vasco que pega o Flamengo amanhã, faz um grande clássico, né? Cercado aí de rivalidade, o Vasco precisando dessa vitória. Eu preferi fazer um vídeo um pouquinho mais tarde nesse sábado, sei que a galera vai pro lazer, vai pra noitada, né? Vai pro chopinho, né? Vai conversar com os amigos, vai namorar, enfim, mas resolvi fazer um pouquinho mais tarde nesse sábado para esperar essa início de rodada, né, que acabou agora aí, porque alguns jogos eram ligados ao Vasco, né, neste momento, até para a gente poder comentar aí, trazer, né, para vocês aí o que aconteceu e o que pode acontecer, já projetando aí esta partida de amanhã diante do Flamengo. Você que está chegando agora, meu muito obrigado pela sua audiência, né? Contribua o seu apoio aí, deixando uma moral, né? Deixando o seu like nesse trabalho, compartilhando o conteúdo do amigo, né? E ajude aí a gente chegar aos 10 mil até dezembro, até o final do ano aí, porque é um trabalho de qualidade, um trabalho moroso, um trabalho dedicado e a gente precisa de cada vez mais inscritos para poder permanecer no ar e eu conto com a ajuda de você que me acompanha diariamente. Bom, meus amigos, então vamos dar o pontapé inicial nesse Vasco e Flamengo, nesse Flamengo e Vasco que ocorre amanhã às 16 horas no Maracanã, com transmissão aí, né, para o Brasil todo aí, um jogo de televisão, televisionado, e o Vasco do Ramon Dias também de olho nos resultados da rodada. E os resultados dessa rodada, pelo menos o início agora, vão fazer com que o Vasco, né, durma neste sábado para domingo na zona de rebaixamento. Novamente, aquela história que a gente fala. É sobe e desce, sobe e desce. Porque é corda esticada o tempo todo. E assim vai ser, meus amigos. Enquanto o Vasco não conseguir aí engrenar, se distanciar, acumular aquela gordurinha aí, vai ser essa dose para mamute, essa briga acirrada, cabeça por cabeça até o final. E os dois resultados da rodada que aconteceram diretamente ao Vasco foi a vitória do Bahia diante do Fortaleza, né, na casa do Bahia, por 2-0. Resultado que fez aí o Bahia, que estava com 31 pontos, chegar aos 34, né? Então já começando a acumular aí uma gordurinha, botar uma distância na frente. E o empate do Cuiabá, né, diante do Goiás, o Goiás que estava abaixo do Vasco com 30 pontos e com esse empate, né, conseguiu ultrapassar o Vasco momentaneamente e conseguiu até que um ponto, né, para eles. É óbvio que eles estavam vencendo o jogo, né? Eles conseguiriam aí chegar aos 33. O Cuiabá conseguiu empatar a partida logo no início do segundo tempo. Mas assim, para eles não foi um resultado tão ruim assim, porque foi um resultado jogando fora de casa e contra um adversário também que está querendo aí chegar logo à pontuação, o número mágico de 45 para se distanciar. Então, não sei se foi um mau resultado tão assim, né? Porque o importante, claro, era o Goiás não ter vencido a partida. Conseguiu aí somar um pontinho, lógico que esse pontinho está fazendo hoje com que o Vasco volte para a zona de rebaixamento. Mas o Goiás não podia ganhar o jogo, pelo menos não ganhou. Agora cabe ao Vasco fazer a sua parte. Não adianta, meus amigos, é o que eu digo, torcer contra os adversários, né, ficar secando lá, se martirizando, e o Vasco não chegar lá no Maracanã e fazer a sua parte diante do Flamengo. Um Flamengo que é um adversário qualificado, difícil também, não só por toda essa rivalidade, mas porque trouxe aí o Tite, tem um bom elenco, e vai medir forças contra o Vasco. Mas é isso, meus amigos. A vitória do Bahia e o empate, principalmente o empate do Goiás, fizeram com que o Vasco durma esta noite no Z4. E agora amanhã, o Vasco vai ter que ficar de olho em dois jogos. O jogo do Santos com o Internacional lá fora, o Internacional que está com 32 pontos e o Santos que está atrás do Vasco com 30, e o Cruzeiro que faz o clássico com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro que está com 31, está numa crise lá, né? Com a torcida lá, cobrando o Ronaldinho, enfim, o Zé Ricardo lá tentando aparar as arestas. E os melhores resultados, óbvio, é a derrota do Cruzeiro, né? E principalmente que esse jogo contra o Santos aí, que é um resultado que talvez o empate seja bom. Por que o empate seja bom? Porque segura os dois.
O Internacional está com 32. Se vencer, vai para 35. Então já começa a se distanciar. Então o empate faz com que o Santos só some 1 ponto e o Internacional some 1. Então, teoricamente, o Internacional vai para 33, o Santos vai para 31. E o Vasco vai jogar na próxima rodada contra o Internacional, esse mesmo Internacional, em São Januário, com o Caldeirão lotado, os ingressos totalmente vendidos. E aí a chance aí de o Vasco conseguir um bom resultado diante do Flamengo, ultrapassar inclusive o Internacional. Por isso que eu digo, acho que esse empate amanhã entre Internacional e Santos seria de bom tamanho, porque seguraria os dois, né? Não faria um dos dois aí avançar. Então vamos torcer, mas é o que eu digo, o Vasco precisa vencer essa partida. Lógico que muita gente vai dizer que o empate talvez seja um bom resultado pelas circunstâncias e tal, mas se tiver oportunidade de vencer, meus amigos, melhor ainda, né? 3 pontos diante do rival e conseguindo botar aí uma vantagem nos que estão lá atrás, independente do que aconteceu nos outros jogos, vai ser fundamental. Mas vamos falar do Vasco, do time do Vasco, do time do Ramon Dias, meus amigos. Ramon Dias mantém silêncio, claro, óbvio, sobre o time que vai colocar a campo. Não teve muito tempo para treinar, né? Um treinamento na sexta, hoje fez o último treinamento pronto. Mas eu acredito que o time não deva ter muitos mistérios aí. Porque o Medel vai retornar à zaga, isso já está praticamente certo. E o Paulinho, que também ficou de fora por estar suspenso, vai retornar ao meio campo. Ficou a dúvida aí sobre essa situação do Marlon Gomes, que teoricamente poderia ter uma chance no time titular novamente, mas com essa última lesão, por ele ter sentido, né, acredito que não vá a campo. Então, e o Rossi, então, também que se lesionou no mesmo músculo da coxa, vai dar lugar aí ao Gabriel Peck. Então, teoricamente, o time do Vasco deve ser o mesmo, deve ser praticamente o mesmo, né, que iniciou aí diante do Fortaleza, né, sem o Marlon Gomes e sem o Maicon, né? Então, o Ramon cobrando aí postura, né? Sangue nos olhos acima de tudo. Jogar como jogou contra o Fluminense, marcando o adversário, não dando sobras, porque o adversário vem com novidades, já eu vou abordar sobre isso. E é um time que está aí comandado pelo Tite, né? E o Tite tentando injetar ânimo na equipe aí, que não tem muito o que fazer nesse momento, é vencer, né? Ele está com 47 pontos, está tentando aí vencer para chegar aos 50, torcer contra o Bragantino, e aí ver o que vai fazer lá na frente. O objetivo deles, por hora, é a Libertadores, e ver lá na frente o que vai fazer. Então, por isso, eles estão dedicados, vão vir com tudo aí, e o Vasco está vindo cercado de cuidados aí para esta partida contra o Flamengo. Se nada mudar, a equipe do Vasco deve se iniciar a campo com o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique que deve ser mantido porque fez uma boa partida contra o Fortaleza, a zaga aí com o Medel e o Léo, da lateral esquerda com o Piton, o meio campo aí é meiuca com o Zé Gabriel, o Praxedes, o Paulinho voltando e o Paê sendo mantido, né, com essa situação do Marlon Gomes, né, e aí fica a expectativa do que vai se esperar em cima do Paê diante do Maracanã lotado, diante de um Flamengo, né, vamos aguardar, isso promete. E o ataque ali, aquele ataque com o Peck e o Verret. Então, a princípio, esse é o time do Vasco que vai chegar aí contra a equipe do Flamengo. Eu tô levando fé, a gente tem que levar fé. Vai ser um jogo de muita guerra dentro de campo, de muita briga, assim, de postura, né? E o Vasco tem que ter, ó, inteligência, né? Para conseguir aí encontrar os espaços certos aí e lá atrás, que o sistema defensivo não vacilar. Essa foi uma das tônicas dos treinamentos, dos poucos treinamentos que teve essa semana, do Ramon orientou os seus atletas justamente com essa transição, né, do ataque do Flamengo, né, o Flamengo que tem um meio campo aí e um atacante, o Pedro, que é um goleador, né, então o Vasco tem que tomar cuidado, principalmente com o jogo aéreo do rubro-negro. Mas a princípio é esse o time que vai a campo contra o Flamengo. Se você está levando fé, então comente aí embaixo do vídeo. Bom, meus amigos, agora a gente vai falar um pouquinho só do Flamengo. O Flamengo que está chegando aí com duas novidades. Grande chance de acontecer o seguinte: o Léo Pereira, o zagueiro, está retornando, esse já é certo. Ele está retornando por ter sido suspenso aí, ter cumprido suspensão na última partida contra o Cruzeiro.
E a grande novidade que os amigos setoristas do Flamengo estão anunciando por aí, estão informando por aí, é a possibilidade do Arrascaeta, né, o uruguaio Arrascaeta aí, fazer aí a sua estreia com o Tite, né, o Tite escalar o Arrascaeta e no lugar do Everton Ribeiro, né, essa é a grande possibilidade que pode acontecer aí, a grande novidade do Flamengo para esta partida. Vamos torcer, lá na frente o resto do time deve ser o mesmo que iniciou contra o Cruzeiro. O Tite não quer fazer muitas mudanças, né? Ele quer analisar o elenco, dar aí um entrosamento ao grupo principal, mas a entrada do Léo Pereira já é certa e agora fica aí a expectativa sobre essa situação do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro. Ao que parece, pelo que se comenta aí dos bastidores, somente os setoristas do Flamengo, é que o Arrascaeta deve iniciar essa partida. O Vasco tem que ficar de olho. Arrascaeta já atuou bem contra o Vasco, é um grande jogador, né? E principalmente naquela bola parada, naquela bola aérea. É um jogador que tem que ficar de olho. E o Vasco, vamos torcer aí que consiga esses 3 pontos. Bom, meus amigos, chegando ao final desse vídeo, dei o panorama aí do Vasco, do Flamengo e principalmente aí como está esse campeonato aí diante dos últimos resultados e diante dos jogos que vão acontecer. Agora é com vocês. Quais suas expectativas para esse duelo? O time do Ramon Dias, que se comenta por aí, tá de bom tamanho ou você colocaria mais alguém aí e tiraria outra pessoa? Então, comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir. Amanhã a gente está de volta aí depois do jogo para tentar comentar aí essa partida aí, esse clássico e projetar o que se vai ocorrer aí mais para frente. Um grande sábado para vocês, um grande início de domingo e vamos torcer. Até lá!